Em algum momento, você já se perguntou o que a árvore era antes dela ficar daquele tamanho? O quão pequena será que ela já foi? Será que existe uma reserva natural destes seres no solo? Para saber a resposta para essa e outras perguntas, continue aí para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lara, eu sou estudante do 6º período em Engenharia Florestal e hoje eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho sobre sementes florestais. Você já pensou que uma semente representa todo o potencial de uma árvore que pode crescer num negócio desse tamanhozinho? Bom, para saber sobre esse tema e um pouco mais sobre banco de sementes no solo, fica aí para a gente conversar um pouquinho sobre isso. O banco de sementes é uma reserva natural, como se fosse uma espécie de hotel, em que as sementes que são dispersas ficam quietinhas por um tempo sem germinarem. Esse estoque é importantíssimo quando pensamos em conservação e restauração, já que dependendo das características da semente que está reservada neste hotel, ela pode resistir um tempo ali e, em algum momento, vir a germinar e auxiliar a compor a vegetação daquele ambiente no futuro. O banco de sementes, inclusive, se encaixa no 15º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é a vida na Terra. E isso é muito importante e relevante para o congresso desse ano. Sabendo disso, vamos conhecer um pouquinho dos objetivos dessa pesquisa? Vamos lá! Bom, nós buscamos analisar o comportamento de 4 espécies florestais do nosso país. E para isso nós utilizamos aquele saquinho de organza, saquinho de festa, que a gente colocou cerca de 90 a 200 sementes em área de sol e de sombra no viveiro florestal da UFLA, para a gente ver como que essas sementes iam se comportar ao longo do tempo. Sabendo disso, vamos entender um pouquinho mais desse processo. O primeiro passo é a coleta, que foi em lugares variados, desde o campus da UFLA até a Pedra Preta de Lavras. Em seguida, fazemos a caracterização deste lote como um procedimento padrão, para ver o quanto de água essas sementes têm, com um teste de umidade, e se estão com uma boa taxa de germinação, com testes de germinação. As espécies que trabalhamos são flamboyant-mirim, aroeirinha, tamanqueiro e lobeira. O segundo passo envolve a montagem e instalação dos saquinhos no viveiro florestal, com 3 amostras em pleno sol, em uma sementeira coberta com um pouquinho de areia, e outras 3 em uma área de mata nativa, com uma camadinha de serrapilheira por cima, que são aquelas folhas, galhos que caem das árvores e acabam secando. Bom, o terceiro passo ele já acontece aqui no laboratório, onde depois de um mês a gente vai tirar os primeiros saquinhos do campo e montar alguns testes de germinação, tetrazóleo, que eu ainda vou explicar para vocês, ou então fazer a abertura da semente. Tudo isso a gente está tentando avaliar a qualidade daquela semente. Ela pode ter voltado dura, ou seja, não mudou nada desde a época que ela foi, germinada, quando começou a sair a raiz, plântula normal, com as primeiras folhinhas, morta, predada ou removida, quando algum bichinho tirou ela de lá. O tempo que a gente vai tirar outros saquinhos depende da análise do primeiro. Sabendo disso, quais será que foram os resultados que a gente obteve? Bom, para a aroeirinha, as sementes foram muito predadas, às vezes voltaram secas e, principalmente as de sombra, voltaram com muitos fungos. No caso do flamboyant-mirim, o ambiente de sol apresentou as maiores taxas de germinação, só que as sementes que ficaram duras nesse mesmo ambiente, fazendo um teste de tetrazóleo para ver se elas estavam saudáveis ou não, elas ficaram muito vermelhinhas, como vocês conseguem ver na foto, o que significa que elas não estavam muito saudáveis. Além disso, voltaram algumas plantinhas do campo, que são essas que já estão emitindo algumas folhinhas aí na foto. A lobeira foi surpreendente, com um crescimento muito rápido, maiores germinações na área de sol e também uma qualidade excelente. Por fim, o tamanqueiro melhorou depois que voltou do campo, com uma quebra de dormência natural que facilitou o seu desenvolvimento e crescimento no laboratório. Olha só que legal! Cada semente do seu jeitinho conseguiria participar daquele hotelzinho que eu falei para vocês mais cedo. Eu agradeço muito a sua atenção, ao apoio da FAPEMIG. Fique aí para você ver a nossa equipe e os agradecimentos desse vídeo. Muito obrigada!